As Escrituras hebraicas, conhecidas pelos cristãos como Antigo Testamento ou Velho Testamento, têm 46 livros na versão usada pelos católicos e 39 na dos protestantes e constitui a totalidade da Bíblia hebraica, dividida em 24 livros no judaísmo, pois alguns dos livros que são divididos pelos cristãos em dois na realidade são apenas um. Eis, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, e a primeira grande parte da Bíblia cristã. Foram compostos em sua grande maioria em hebraico, grego e partes em aramaico. Chama-se também Tanakh, acrônimo lembrando as grandes divisões dos escritos sagrados da Bíblia hebraica que são os livros da lei, ou Torá, os livros dos profetas, ou Nevim, e os chamados escritos, Ketuvim. Entretanto, os cristãos dividem o Antigo Testamento em outras partes, e ordenam os livros dividindo-os em categorias, lei, história, poesia, ou livros de sabedoria, e profecias. O termo Antigo Testamento, apesar de comum, é muitas vezes considerado pejorativo pelos judeus, pois pode ser interpretado como inferior ou antiquado ao Novo Testamento dos cristãos. Já a expressão Bíblia hebraica é adotada por alguns estudiosos para tentar evitar algum sectarismo. Versão hebraica. Ver artigos principais, desenvolvimento do cânone da Bíblia hebraica e livros proto-canônicos. As Escrituras hebraicas ou Antigo Testamento são uma coleção de escritos religiosos dos antigos hebreus acreditados por muitos judeus e cristãos religiosos como a Sagrada Palavra de Deus. 5. Muitos séculos antes do nascimento do homem que é considerado o Messias pelos cristãos, que os judeus acreditam ainda estar por vir, escribas, sacerdotes, profetas, reis e poetas do povo hebreu mantiveram registros de sua história como um povo e de sua religião monoteísta, ou seja, uma religião que acredita na existência de um único Deus, com estes livros dando destaque à relação deste povo com a divindade de sua religião. Estes registros tinham grande significado e importância em suas vidas, e por isso, foram copiados muitas e muitas vezes e passados de geração em geração. Com o passar do tempo, esses relatos sagrados foram reunidos em coleções conhecidas por a lei, os profetas e os escritos. A lei compreende os primeiros 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Já os profetas são subdivididos em profetas anteriores e profetas posteriores. O primeiro subgrupo inclui Josué, Juízes, Samuel e Reis. Os 2 últimos livros são divididos, respectivamente, em 2 partes na Bíblia cristã. O segundo subgrupo inclui Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. Os escritos também são organizados em 2 subcategorias, poéticos e históricos. Os poéticos reúnem o grande livro de poesia, os Salmos, além de Provérbios, Jó, Ester, Cantares de Salomão, Rute, Lamentações e Eclesiastes. Já os históricos reúnem os livros de Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Este último também é dividido em 2 partes na Bíblia cristã. Os livros do Antigo Testamento foram escritos em longos pergaminhos confeccionados em pele de cabra e copiados cuidadosamente pelos escribas. Geralmente, cada um desses livros era escrito em um pergaminho separado, embora a lei ocupasse espaço maior, sendo escrita em 2 grandes pergaminhos. O aramaico foi a língua original de algumas partes dos livros de Gênesis, Daniel e de Esdras. Os fragmentos de Ketefnon de por volta do ano 600 a.C., o papiro Nesh de por volta de 150 a 100 a.C., e pergaminho de Isaías Culsala dos manuscritos do Mar Morto, são os mais remotos trechos do Antigo Testamento em hebraico. O manuscrito de Isaías, o mais antigo livro praticamente completo que existe, estima-se que tenha sido escrito durante o século II a.C. e por isso, deveria se assemelhar muito ao pergaminho que Jesus de Nazaré teria utilizado numa sinagoga, em sua cidade natal. Foi descoberto em 1947, juntamente com outros documentos em uma caverna próxima ao Mar Morto. Cânone. Ver artigo principal, desenvolvimento do cânone do Antigo Testamento. Diferentes tradições cristãs possuem um diferente cânone para o Antigo Testamento. A Igreja Católica Romana utilizou, a partir do século IV, como canônica a versão chamada Ítala, com alguns livros adicionais que aparecem em algumas versões da Septuaginta. Uma tradução dos escritos hebraicos para o grego realizada entre os séculos III a.C. e a.C. Quando o tradutor Jerônimo fez a Vulgata, o Papa Dámaso pediu que fossem incluídos vários livros que circulavam na versão Ítala.
Durante o Renascimento ressurgiu o debate quanto ao cânone. Os maiores biblistas católicos da época, Joaquim Reuchlin, Cardeal Caetano, Erasmo e Santi Pagnino eram a favor de um cânon menor que excluíam os livros ausentes da Bíblia hebraica massorética. Os defensores da Reforma Protestante adotaram essa escola de pensamento, e como resposta a isso o Concílio de Trento em 1546 reforçou, em seu cânone oficial, que os livros de Judite, Tobias, Sabedoria, Eclesiástico, Sirácida, Baruque, e Macabeus e 2 Macabeus, os capítulos 13 e 14 e os versículos 24 a 90 do capítulo 3 de Daniel, vide adições em Daniel, os capítulos 11 a 16 de Ester, adições em Ester, todos existentes em língua grega, deveriam ser tratados como canônicos, ao passo que os textos conhecidos como Oração de Manassés e os livros de 3ª e 4ª Esdras não mais o seriam. A Igreja Católica Ortodoxa acabou por decidir pela inclusão de Tobias, Judite, Sirácida e Sabedoria. Uma das principais razões para a escolha pela comunidade de Israel de quais escritos fariam parte do cânon do Antigo Testamento era o critério do reconhecimento da autoria do respectivo livro, escritos de Moisés, Salomão, Davi, etc. Em outras tradições cristãs existe mais material adicional, como por exemplo na Bíblia etíope e na Bíblia copta. A tradição reformada optou por seguir o cânone estabelecido pela tradição judaica, porém mantendo a diferente ordem dos livros, inspirados na Vulgata e na Septuaginta. Temática: o Antigo Testamento trata basicamente das relações entre Deus e o povo israelita. Existem vários nexos temáticos entre os livros de acordo com suas divisões, seja a hebraica ou a cristã. Única entre essas tradições é a primeira divisão, a Torá ou Pentateuco, que trata da história sagrada do povo de Israel, a partir da criação do mundo até a ocupação da terra, passando pela legislação litúrgica e religiosa. Tradicionalmente, a Torá ou lei é atribuída a Moisés, e depois de sua morte, terminada por Josué. Porém, muitos autores defendem que a formação da Torá foi um processo longo passando por diversos grupos de autores até sua adoção uniforme pós-exílica. Composição textual. Ver artigo principal, datação da Bíblia. Os textos do Antigo Testamento são, no geral, anônimos, mas sabe-se que foram compostos por escribas ou amanuenses nesse processo. Boa parte dos textos circulavam, às vezes por gerações, de forma oral até serem fixados em texto escrito 9 e 10 pelos escribas. Na composição dos textos bíblicos, era comum incorporar em fontes anteriores e os escribas tinham a liberdade de editar ou adicionar ao texto. Quanto ao texto transmitido, não chegou até nós nenhum rolo original de qualquer material bíblico. Atualmente os documentos mais antigos que ainda existem são oriundos do século II a.C., tais como o chamado Papiro Nesh, encontrado em 1902, no Egito, que contém o Decálogo e o texto da Confissão de Fé Hebraica Shema Israel, Deuteronômio 6:4, e os manuscritos do Mar Morto encontrados em Qumran, sendo estes datados do século II a.C., até aproximadamente 70 DC, e que incluem diversos fragmentos de textos de praticamente todos os livros da Bíblia hebraica, com a exceção de Ester. A partir de 100 DC a tradição fariseu-rabínica passou a dominar no judaísmo e desenvolveu-se um método de auxílio na transmissão do texto, inclusive a correta vocalização. Os estudiosos que trabalharam para manter a padronização do texto, especialmente com o declínio do hebraico como língua falada,